Olá, tudo bem? Bem-vindo ao La Cucina Povera. Hoje a gente vai fazer atendendo a milhões, não, milhares, não, alguns pedidos de viewers, de visitantes, a gente vai fazer um ragu alla bolognese, um ragu à bolonhesa. Na Itália tem diversos tipos de ragu, eles fazem ragu até de polvo, e tem vários tipos de ragu não moídos, enfim, o genovese, o napolitano, o bolonhese é com carne moída de vaca e de porco. E, na verdade, o que caracteriza o ragu, a palavra é francesa, vem de ragu, e se escreve R-A-G-O-U-T, né, o francês. E o que caracteriza é um cozimento longo e com fogo baixo, que faz com que a carne solte o colágeno para criar a cremosidade do molho. É um pouco diferente do que a gente faz no Brasil. Aquilo que a gente chama aqui de espaguete à bolonhesa, na verdade, é um molho de carne moída, né? Que também é bom, mas não é, não é um ragu. Eu vou fazer aqui a receita, como o ragu ele foi, talvez seja um dos acompanhamentos da massa mais famosos do mundo, já foi feito de várias maneiras em tudo quanto é lugar. Há 40 anos atrás, em 1982, a Academia Italiana de Cucina colocou na Câmara de Comércio de Bolonha a receita para ficar guardada lá, para que a receita tradicional, para que não se perdesse. É mais ou menos essa que eu vou fazer, com algumas pequenas adaptações para o nosso paladar e para facilitar um pouco. Longo cozimento e tudo feito com carinho, pessoal. Vamos lá? Lembrando, a descrição eu vou tentar lembrar, falar a quantidade de tudo, mas sempre tem em todos os vídeos a descrição a descrição de todos os ingredientes, tá? Com a quantidade aproximada. Aqui a gente vai fazer para duas pessoas, então com 200 gramas de massa, mas na verdade o que a gente vai fazer aqui é a proporção para 8 pessoas. A gente vai comer em dois e vai sobrar 6 aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Oi, pessoal, aqui está o que a gente vai usar, a quantidade de tudo. São 600 gramas de carne de vaca, aqui é a 100, tá? Por quê? Porque a 100 é uma carne que tem um teor de gordura legal, porque a gente está precisando. 300 gramas de linguiça toscana. Na Itália, normalmente eles fazem com pancetta, que é o mais tradicional e um pouco mais gordo. Mas também se faz muito com linguiça. A pancetta, se você fizer com pancetta, é legal moer na mão. A linguiça é um substituto super bom. Linguiça toscana, 300 gramas, que eu vou tirar da tripa. Para essa quantidade de carne, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de salsão e, eu esqueci, uma cebola. 100 gramas de cebola, quantidade igual para os três. Isso daqui na Itália se chama de Santíssima Trindade. Santíssima Trindade dos ragus e da cozinha italiana: cebola, salsão e cenoura. Uma passata, 600 gramas de passata, a gente vai usar meio litro de leite, 500 ml de leite fresco Tem e que ser o tipo A, né? tipo A integral fresco. E 250, um copo de vinho, que pode ser branco ou tinto, normalmente tinto, eu faço com vinho tinto. Tá? Bom, começando. Primeira coisa que a gente vai fazer. E o azeite, que eu esqueci. Vou pegar o azeite aqui. Um pouquinho de azeite, pode ser manteiga também, pode ser até banha. Uma boa quantidade de azeite. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar enquanto a gente está aqui picando, eu vou, na verdade, inverter aqui. A gente vai primeiro ir dourando a linguiça, a carne. Eu vou desentripar a linguiça. Deixar aqui. Linguiça toscana, né? Linguiça toscana. É a primeira que vai para a panela, porque ela vai soltar um pouco da gordura. E essa gordura a gente vai
Maloca já... Malocas já sentiu o cheiro, já está aqui visitando a gente. Só que hoje eu não vou dar porque ela não está muito bem, né? Maloquinha hoje não vai ter para você, amor. A gente Vou mostrar a maloca. Fogo médio. Ó, se tripando a linguiça. Não é tão complicado assim. Eu vou já ligar o fogo aqui. Fogo médio alto. Deixa esquentar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai... Aqui é tudo picado, tá? Tudo bem picado. Tudo bem picado. 100 gramas de cenoura, 100 gramas de cenoura e cebola 100 de salsão. E 100 de salsão. O salsão, na verdade, se ele fosse aquele salsão inteiro, um talão estava bom. Como o que a gente comprou ele já vem em talos, cortado, então a gente vai fazer com 3 talos desse salsão. Aqui, o salsão eu sempre tiro a parte mais fibrosa dele, tá? Sempre tiro um pouquinho da fibra dele aqui. Porque essa parte, ela... é mais dura, né? É a parte mais dura do salsão, ela não derrete. Lembrando que é para 8 pessoas, né? Para 8 pessoas a gente vai... isso é uma dica legal. A gente vai fazer para 2 pessoas, vai fazer para 8 e 2 vão comer. 6 a gente vai guardar. O bolonhês guarda super bem na geladeira por 1 semana pelo menos. E guarda no freezer, ele congela super bem também. No freezer você pode guardar por 1 mês, pelo menos. Olha, aqui já está... A gente já pode começar com a linguiça. Fogo médio baixo. Fogo médio baixo, deixar ela calmamente aqui e dourando, soltando a... Na hora que ela já estiver soltando a gordura e dourando, a gente vai ver que ela vai soltar água também. Aí a gente joga o trio aqui, a Santíssima Trindade. Eles chamam, na verdade, esse trio, eles chamam de sofrito. Sofrito, que é o salsão, a cenoura e a cebola picada. Assim que ela tiver... Assim que a linguiça estiver dourada, a gente coloca o sofrito. E depois do sofrito, depois dos vegetais, eles vão soltar água. Aí a gente coloca a carne, que vai soltar muita água também. Ó, pessoal, a linguiça já está boa. A gente vai fazer um buraquinho aqui no meio. E nesse buraquinho é que a gente vai jogar o sofrito aqui, já está bem picado. Sal a gente coloca só no final, depois do cozimento, tá? Na última hora. Senão solta água de tudo, né? A gente coloca depois que colocar o leite, tá? O leite tende a adocicar, como a linguiça já é salgada, aí a gente coloca sal e pimenta do reino. É só o que vai. Não vai mais nenhum tempero além disso. Ele vai amolecer, vai soltar água. Na hora que ele estiver já quase amolecido, a gente coloca a carne moída, o acém. Oi, pessoal. Olha, a linguiça e os sofritos vegetais já amoleceram. Então aqui no meio a gente vai colocar a carne. Eu vou subir um pouquinho o fogo porque a carne vai soltar água. E aí ela vai ficar fritinha aqui no meio. Assim. Moído uma vez só, né? O acém. Boa. O acém é moído grosso, moído uma vez só. Como um hambúrguer. Ele vai soltar água. E aí a gente vai deixar essa água secar.
E depois que essa água secar, que ele tiver bem, não tem nada de vermelho, a gente vai, ele vai se misturar com os vegetais e tal, vai ficar quase uma paçoca, assim, quase um. Aí a gente, nesse momento, a gente coloca o vinho. Isso aqui vai levar em torno de 15, 20 minutos. A gente já volta, pessoal. Ó, pessoal, se passaram o quê? Uns 15 minutos? Olha, o que aconteceu nesse tempo? Soltou bastante água, a gente deixou secar, tem que deixar Fogo alto, né? Fogo alto, secar mesmo. Na hora que começar a fazer o barulhinho que está fritando, estão escutando esse barulhinho? É que tá bom. Na hora que começar a carne começar a pegar no fundo da panela, tem que deixar até isso acontecer, porque senão ela tá molhada e aí não funciona. Tem que deixar sair toda a água. O que tem agora, ó, não tem mais água, é só gordura. Ó, já está pegando no fundo da panela. Nesse momento, com o fogo alto, a gente vai colocar o vinho e desgrudar eventualmente o que grudou embaixo. Não é para deixar queimar a carne, não é para deixar ela ficar marrom, nada. É só para ela secar completamente. Nesse momento, com o fogo alto, ela já está começando já está pegando no fundo da panela. A gente vai jogar o vinho e raspar o fundo. Fogo alto para o álcool evaporar. Deixar o álcool evaporar, isso vai levar uns 5 minutos, talvez até menos, no fogo alto. Ele vai dar acidez para a carne, vai soltar tudo do fundo, vai cortar um pouquinho da gordura, deixar ele diminuir, secar. Na hora que a gente sentir que não tem mais o álcool, a gente joga o... Passado. Joga não, coloca a passada. Agora a gente já pode colocar a passada. Limpar o fundo da garrafa. Pronto. A hora que ela começar a borbulhar, a gente diminui o fogo e volta daqui a 2 horas. Muito bem. E deixa cozinhando com a tampa, com a panela semi-aberta, né? Semi-aberta. Os italianos têm um verbo para o que a gente vai fazer aqui, que é o fogo extremamente baixo, e só fica um fiozinho borbulhando aqui, só uma borbulha por vez, para ela não queimar embaixo. Tem que ficar sempre olhando para não queimar. Eles brincam que colocam no bico menor do fogão, que é o bico que eles fazem o café expresso. Muitas vezes eles colocam até aquela redinha embaixo. E quando o fogo está muito, muito baixo, é um fogo baixíssimo, que só tem uma chaminha para poder fazer isso, eles chamam isso de, não é o que está acontecendo agora, depois que eu abaixar, vai ter só uma borbulha aqui no meio. Eles chamam isso de pipiare. Pipiare? Eu acho que deve, porque possivelmente deve ser meio, porque fica fazendo pipipi, né? E aí a gente vai deixar 2 horas, pelo menos, hein? Então é. Porque tem gente que deixa a noite inteira. Eu já fiz ragu bolonhês de 8 horas. Deixo à meia-noite e pego às 8 da manhã. O que acontece? Esse é o tempo mínimo para o colágeno poder soltar da carne e fazer o creme amalgamar tudo. Quanto mais tempo fica, melhor fica. Mais o colágeno sai, mais tudo se dissolve e mais cremoso ele fica. Então é no mínimo 3 horas, né? Você pode deixar 8. Olha, tá vendo? O fogo tá borbulhando tudo. Eu vou abaixar completamente o fogo, ó, deixar ele no mínimo que eu conseguir. Ficar sempre de olho. Se pegar no fundo, se começar a grudar no fundo, que não deve, aí a gente joga um pouquinho de água ou de caldo de vegetal, caldo de carne,
Mas o ideal é não deixar isso acontecer. E pode ser até água mesmo. Aqui a gente vai tampar assim, ó. Vocês conhecem essa dica? Coloca aqui e deixa ele tampar. Tampar destampado. Tampar meio aberto para ele evaporar. Pessoal, daqui a 2 horas a gente volta. Agora são 2h15 da tarde, 4h15 a gente volta. Né? Até lá. Pessoal, se passaram 2 horas. Vamos ver porque o cheirinho tá bom. Vamos ver como é que tá. Ó o pipiari, Ana. Tá vendo? Isso que é o pipiari, ó. Fica só esses pontinhos. Fica um assim, fogo baixíssimo, ele fica só, ó. Nada grudou, tá bem no ponto. A Você não teve que colocar água, nada, nada, né? não pus água, não pus nem sal. Passaram só as 2 horas. Esse é o ponto bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora é o momento de colocar os 500 ml de leite fresco, e aí a gente deixa mais 1 hora. E aí o leite, o que ele faz? Ele basicamente corta a acidez do tomate e do vinho e dá um pouquinho de cremosidade. E amálgama tudo. E amálgama tudo. 500 ml de leite. O leite a gente coloca aos poucos. Aí, e misturando leite fresco. Oi? Já foi mesmo. Já foi. E vai ficar com essa cor-de-rosa assim. Voltar. A gente deixa aqui ele. Ó. Ele vai. Fogo baixinho também. Fogo baixinho. Já pode fechar. Pessoal, daqui a 1 hora a gente volta. E aí ele vai estar pronto. Até lá. Pessoal, já se passou, Ana, o quê? 1 hora? 1 hora desde que colocou o leite. 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho, 1 hora e uns 15. Vamos ver como é que ficou? Bora. Tcharam. Ó. Aí. O que é o... Nossa. Perfeito, olha. Olha que delícia. Perfeito. Agora a gente vai... vai... O cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá ótimo, né? Tá. Agora a gente vai, nesse momento, acertar o sal. Na verdade, nem acertar, a gente vai pôr, que não pôr. Colocar, né? Sal, né? Pimenta do reino. Com creme, né? É. E agora a gente vai experimentar. Eu vou desligar o fogo. A gente já tem água fervendo aqui. Eu vou pôr sal nessa água. E a gente vai fazer o ragu à bolonhese com a combinação clássica, que é tagliatelle. Tagliatelle é uma massa um pouco mais fina que o fettuccine. E você pode fazer com tagliatelle fresco. Aqui a gente está fazendo com tagliatelle no ninho, né, lido. Mas poderia ser o tagliatelle fresco. Ele cozinha em 7 minutos. Segundo a Marcella Razan, a escritora italiana, é a combinação mais perfeita da culinária. Tagliatelle com ragu à bolonhese. Ele está perfeito aqui, o tempo está bom. Olha, ele ficou... Esse ponto dele é muito importante. Ele não tem líquido nenhum no prato e não grudou no fundo. Ele não tem nada de queimado, tá vendo? E não tem mais líquido no ragu. E aqui a gente vai dar 7 minutos, ele vai estar pronto. E basicamente a gente vai servir o tagliatelle com bolonhese em cima, um pouquinho de parmesão. E o engraçado é assim, em Bolonha eles não comem
com espaguete. Esse lance de espaguete à bolonhesa existe no mundo inteiro, mas não existe em Bolonha. Eles comem com tagliatelle ou com lasanha, né? Eventualmente até com nhoque ou rigatoni, eles comem muito. Massa tá boa. Eu vou desligar o fogo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Tagliatelle. Ai, que tristeza. Que coisa ruim. A gente faz aqui assim, ó. Um pouquinho de parmesão. Maloca só de butuca? Ai, valeu a espera. 3h30. Ai, Bom que apetite. delícia. Obrigada. Pessoal, quero ver vocês fazerem ragu à bolonhesa com tagliatelle. Bom apetite.